A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos em mais uma capela do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro. Sempre esse momento maravilhoso de, durante a semana, nós estamos em aula, né? Essa capela acontece no intervalo das aulas, então teve aula antes da capela e vai continuar tendo aula depois da capela. E você que está ao vivo aqui participando deste culto, ou você que vai assistir depois, né, pelo YouTube, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma pequena reflexão de um texto aqui que está em Salmos, no capítulo Salmos 119, Salmos 119, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. A palavra de Deus é sempre essa reflexão a nós buscarmos o Senhor, nós guardarmos os seus preceitos e nos desviarmos do mal. Esse é o ensinamento do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, de ensinar teologia para os seus alunos, para que sua mente seja repleta de conhecimento, mas o coração de todo servo de Deus e as mãos sejam envolvidos com a obra do Senhor, no temor do Senhor, em se desviar do mal e fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos e nós estarmos orando ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esta capela, por esta oportunidade, por cada aluno deste seminário, ó Pai, por cada professor que o Senhor enviou, que o Senhor capacitou, Pai, que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, renovando, Deus, a nossa fé, a nossa caminhada, que seja um momento de graça, Deus, nesse momento, um momento de edificação. Que cada irmão, Pai, talvez que está com alguma distração, com alguma preocupação, ou se tiver alguém doente no nosso meio, Pai, que o Senhor venha com a cura e que o Senhor venha preparando os nossos corações, ó Pai, para todos serem edificados pela Tua Santa Palavra. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Está conosco nessa noite o irmão Alexandre, é um amigo meu, né, pessoal, é um padrinho do meu casamento, foi meu líder dos adolescentes, né, quando eu era adolescente, isso foi logo ali. E aí eu passo a palavra de louvor, né, ele vai estar então no louvor. Seja bem-vindo, irmão Alexandre, e fique à vontade. Só abrir, Alexandre, só abrir teu microfone está fechado. Opa, agora foi. Agora foi, está aberto. Boa noite a todos, né? Agradeço ao meu amigo Luiz Cláudio pelo convite. É com grande alegria que eu estou aqui. Eu estou migrando de uma reunião ministerial para essa reunião e eu tenho certeza que será bênção. Nós vamos cantar uma canção. Quando eu digo vamos, é porque eu não pretendo cantá-la sozinho. Então, que vocês estejam comigo nessa missão, que possamos... Deus abençoa, Jesus. Cuida deles. Tem misericórdia. E eu creio, né, que sendo... Cada um aí tenha vontade. O Senhor nos proporcionou, fazer a obra. Olhando para a cruz, olhando para aquilo que o Senhor nos orientou a fazer, que nós sejamos aqui impactados pelo seu amor, constrangidos por esse amor, o amor que Ele demonstrou a cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu
seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, pois tua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Alexandre. Uma honra, né, ter você aqui junto com a gente. Sem me demorar aqui, professor Luiz Pires, está com a palavra. Paz de Jesus, irmãos, boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Ver aqui tantos que eu conheço pessoalmente e alguns que eu só conheço virtualmente. Obrigado mais uma vez pelo convite. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. E eu estou lendo aqui na minha Bíblia o texto da seguinte maneira: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Texto do livro de Eclesiastes, um livro atribuído a Salomão, possivelmente um sermão de retratação diante de uma assembleia, tido assim por alguns comentaristas como uma espécie de retratação pessoal da vida de Salomão e uma reflexão acerca dos aspectos da vida como um todo. Se a gente pegar esse livro e olhar algumas vezes com um olhar sem compreender a perspectiva de quem escreve pelo que passou, a gente pode dizer que era um cara de baixo astral que estava escrevendo isso aí, estava com uma deprê muito grande. Mas o ponto é que algumas palavras-chave do livro de Eclesiastes, elas permeiam todo o livro. Se você observar na sua leitura próxima,
as palavras, as expressões tudo, todos, sempre na generalização, e a expressão melhor, porque o objetivo sempre do Eclesiastes é declarar uma perspectiva de vida melhor do que a outra em comparação ao todo. E o texto que a gente acabou de ver, capítulo 9, verso de número 10, embora alguns textos tenham uma sequência mais alongada, outros são mais pontuais em diversos assuntos, porque assim também é uma literatura sapiencial. E no verso 10, nós lemos o que ele escreve: um conselho sábio e uma apresentação muito lúcida de perspectivas acerca da vida. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A argumentação é porque na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em suma, o tempo é esse, a hora é agora. E aí eu estava pensando, hoje, eu fui resolver algumas coisas no centro do Rio, voltei, eu estava pensando nessa perspectiva de fazer o melhor possível, porque o nosso tempo é esse hoje. Certamente você conhece alguém que parece fazer sempre e somente o mínimo necessário para alcançar determinado objetivo ou desempenhar determinada atividade. Também deve conhecer pessoas que você já viu se esmerando em fazer sempre o máximo que pode em tudo aquilo que realiza. Você já deve ter percebido essa relação gritante entre essas duas pessoas. Pensando nisso, nessa relação antagônica que existe entre pessoas que fazem o mínimo necessário no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, nas atividades cotidianas, enfim, na vida como um todo, e outras que fazem o máximo possível. A diferença entre esses dois tipos de pessoas, ou pelo menos dois tipos de atitude, é gritante. Gritante não apenas na maneira como desempenham as atividades que lhes são propostas, mas principalmente nos resultados obtidos. Via de regra, aqueles que fazem o mínimo necessário, eles nunca alcançam os postos de confiança. Eles nunca alcançam os altos postos. Eles chegam sempre na hora que tem que chegar. Fazem apenas o que tem de fazer e vão embora. Assim que termina a sua obrigação. São, assim, gente econômica, de investimento pessoal. Conhece gente assim, você? Gente econômica de investimento profissional, gente econômica de investimento vocacional. E, portanto, acabam sendo recompensados sempre na mesma medida, colhem exatamente na medida daquilo que plantam. Recebem apenas o mesmo tanto que lhes é devido. Geralmente, pessoas com essas características não gozam de reconhecimento, porque reconhecimento vem por meio de dedicação. Eu aliás, como ainda jogo voleibol, um time de Master, e a turma, e aqui vou fazer propaganda do meu time, nós somos campeões brasileiros, passamos pelo 35, 40, 45 e 50 no ano passado, fomos campeões brasileiros em todas essas categorias. José realmente é um excelente exemplo disso, alguém escreveu aqui, e é verdade, mas em função dessa... Deixa eu só voltar aqui. Econômico e, portanto, acabam sendo recompensados na mesma medida, como eu disse, né? Porque isso vem por meio de dedicação. Deixa eu colocar de lado a questão do vôlei e depois eu volto a isso.
Então, não gozam de reconhecimento, porque o reconhecimento vem por meio de dedicação, sim. E aí, todas as vezes que eu vou, uma vez por ano, lá para Saquarema, para jogar esse campeonato de voleibol, é ali na CBV, no CT, né, no Centro de Treinamento de Voleibol, Desenvolvimento de Voleibol, CDV, do Brasil. E ali é interessante, porque existem aqueles quadros com frases motivacionais em todo canto, né? Que ali é um lugar preparado para 8 seleções ficarem ali treinando ao mesmo tempo, no período de pré-temporada. Todas as 8 seleções das diversas categorias masculinas e femininas. E tem na saída da sala de musculação, quer dizer, quando você entra na sala de musculação, tem por dentro um quadro com uma frase que eu já compartilhei algumas vezes no meu Facebook. Diz assim: o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Quer dizer, o cara entra ali na sala para malhar, para depois ele treinar, né, fazendo parte do treinamento dele, e ele sabe que ali já tem uma frase muito clara: o sucesso depende do investimento. O único lugar em que ele vem na frente do trabalho é no dicionário. Fora isso, na vida, sucesso, ser bem-sucedido. Isso não significa sucesso dos holofotes do mundo, tá? Mas ser bem-sucedido, realizar bem a sua missão, só vem depois de muito trabalho. Portanto, essas pessoas, elas são como aquelas que leem apenas o que foi pedido, fazem apenas o que foi recomendado. Nunca excedem em dedicação, empenho e desempenho. Assim, terminam, na maioria das vezes, exatamente com o mesmo saldo que começaram. Eu costumo dizer que são jogadores de 0 a 0, onde o não perder já é a sua vitória. É aquele time que só joga na retranca. Ele joga para não perder. Ele, via de regra, perde. Porque uma coisa é você jogar para ganhar, outra é jogar para não perder. Mas não são assim. E aqui eu estou usando aqui um paralelismo antitético, estou igual o Salmo 1. Não são assim os que fazem o máximo possível. Não. Eles são como os que não esconderam seus talentos, como bem disse Jesus em sua parábola. Além de terem multiplicado o que receberam, ainda receberam o daquele que não multiplicou. Eles chegam antes, sempre pensam em como fazer melhor e além do necessário. Mesmo antes de alguém pedir, sempre que preciso, se dispõem a ficar, muitas vezes depois da hora. Fazem tudo com excelência. Aliás, exceder no excelente é o lema dessas pessoas. Esses são pessoas que investem alto, não são econômicas de investimento pessoal e, portanto, são largamente reconhecidos. Semeiam muito e, no dizer paulino, cegam muito. Facilmente são investidos de autoridade e galgam altas posições. Claro, todo mundo que é gente que excede, gente que busca a excelência do seu lar. Bom, aonde isso toca a sua vida e a minha como filhos de Deus e irmãos em Cristo, aqueles que são participantes dessa obra maravilhosa de Cristo, da família de Deus? Nós precisamos, irmãos, nos livrar do paternalismo que existe no nosso meio, nas nossas igrejas, que faz com que nós, cristãos, seminaristas, professores, pastores, tenhamos como uma certa cultura, aquela cultura de fazer aquela coisinha mais básica, porque está tudo bem. Porque a igreja sempre vai compreender. Olha, eu fico impressionado, porque na maioria das vezes os melhores médicos que nós procuramos não são cristãos. Eu estou dizendo aqui de uma forma mais ampla. Obviamente, isso não é uma regra geral, existem as suas exceções, mas pensa comigo. Os melhores profissionais de determinadas áreas que a gente conhece são pessoas da fé, irmãos que compartilham. Às vezes, eu tenho dificuldade de encontrar.
E eu penso que esse paternalismo que às vezes existe no nosso meio nos atrapalha demais com isso. No desenvolvimento da nossa vocação, da nossa profissão, dos nossos afazeres diante da vida. Olha, a gente vê isso na nossa igreja. A pessoa não tem, ela é um obreiro da igreja. Por qualquer motivo ela falta, por algum problema, porque a igreja vai entender. Porque ela não é remunerada pela igreja. Mas é engraçado que no trabalho não falta, porque o patrão é sério, mas o Deus que ela serve não é tão sério. Ou a concepção que às vezes se tem de Deus não é tão séria. Eu fico me lembrando de Calvino e dos reformadores, que na perspectiva reformada sempre enfatizaram o exercício dos dons com zelo e excelência em tudo que o crente deveria fazer diante da sociedade. Conceito de estética, de beleza, de perfeição e do desempenho da santa vocação no mundo. Porque para os reformados, a santa vocação não era apenas a vocação ministerial e pastoral. Pelo contrário, Deus havia designado uns para isso, outros para exercerem a sua vocação no mundo. E a gente tem tanta dificuldade, né, em encontrar um político que seja decente, crente, quem dirá que seja excelente. Infelizmente, existe no nosso meio e nós mesmos podemos incorrer nesse erro de achar que para Deus, ou pelo menos para a fé, no contexto da fé, tudo está bom, tudo presta, tudo serve. Para terminar, eu acredito que a gente precisa repensar na nossa vida e entregar para Deus o melhor que nós temos. Me lembro e termino com as palavras de Charles Studi. Studi foi um homem que foi excelente atleta de sua época. Herdou uma grande fortuna de seus pais, né, do seu pai. Ele herdou uma herança muito grande, abandonou essa fortuna e abandonou a vida desportiva do qual ele despontava para servir a Deus. Única e exclusivamente servir ao Senhor. E certa vez ele disse, numa frase que marcou a sua vida: se Jesus é Deus e ele deu a sua vida por mim, nada que eu fizer será demasiadamente grande para ele. Que a gente possa aprender esse princípio, que o que vier à nossa mão, a gente possa fazer com excelência. Lá no céu, para a sepultura, para onde a gente vai, e ainda que seja para a eternidade porque somos cristãos, não faz mais sentido esse tipo de serviço lá. Mas aqui é o tempo que a gente tem para a gente entregar o melhor que a gente tem para Deus. Você é um estudante de teologia, entregue o melhor que você tem. Faça o melhor curso possível. É uma oportunidade de Deus para a sua vida. Você é um pastor, é um líder, exerça isso com o melhor e com todo o zelo, com a melhor das intenções e das disposições e com todo o zelo. Lembre-se que Davi servia com integridade naquilo que fazia, estava por detrás das malhadas. E embora os homens possam não nos ver, Deus sempre sabe onde a gente está. E isso é que importa. Na hora certa, a gente recebe a recompensa sempre dele. Que Deus abençoe a sua vida, que isso sirva de lição para você. Isso é uma palavra que eu reflito já há muito tempo na minha vida, já escrevi sobre isso. E sempre procuro fazer com excelência aquilo que eu realizo. Sei que nem sempre consigo, mas, sobretudo, para honrar a Deus no âmbito da fé e no âmbito dos dons que Ele me deu para serem desenvolvidos diante do mundo. Que Deus abençoe você, que você pense sobre isso e que você se torne um que faz sempre o máximo possível, não o mínimo necessário. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, professor Luiz Pires, que palavra abençoadora, não é? Vou pedir nosso irmão Alexandre, né, que entoou louvor, se ele pode fazer essa oração final. Antes, só deixa eu dar um recadinho para encerrar. Não sei se vai acabar o horário aí do Zoom. Mas a gente está com tempo. Fica à vontade, pastor. Só para lembrar que amanhã o pastor Luiz Pires
Você tem o encartezinho, é o evento lá do Leclerc, né? Vai estar no evento, então quem quiser assistir, o Wellington deve ter isso para postar lá no grupo. Quem quiser ouvir o Luiz Pires, amanhã, não é isso, Luiz? Fala rapidinho sobre isso. Amanhã no IBAD Versículo, né? Vai ser ali na Assembleia de Deus de Venda da Cruz. E vai ter presencial e vai ser enviado também vai ter alguns links lá. O Leclerc vai estar colocando pela Oficina da Palavra. Se eu não me engano, vai estar no perfil também dele do Instagram e é possível que esteja no meu também. Chegando lá, eu vou ver se consigo fazer isso. É um workshop com base no livro do John Stott, Crer é Também Pensar, para a gente falar um pouquinho sobre esse cristianismo de mente vazia nos tempos que a gente tem vivido aí. Vai ser um prazer ter a presença de todos vocês. Legal. Quem puder estar lá, tem presencial e também online, tá bom? Para ouvir o Luiz lá, que vai ser benção, tenho certeza. É isso, saudades de todos, que Deus abençoe. Feliz de ver algumas pessoas aqui. Muito bom, tá? Deus abençoe. Irmão Alexandre, nos ouve? Pode fazer a oração final, por favor? Acho que Alexandre teve alguma dificuldade de comunicação. Vou pedir, então... Tô aqui. Alexandre, ora para encerrarmos o culto, por favor. Amém. Amado Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Te exaltamos por essa mensagem que nos foi trazida. Que realmente, Pai, possamos nos empenhar, ó Deus, e dedicar o nosso tudo, ó Deus, o nosso maior esforço. Ó Pai, em prol do Evangelho, em prol da mensagem, ó Deus, que perpassa por nós, ó Deus. Que o Senhor possa nos instruir a cada instante, Pai, nos capacitando, a fim de que sejamos capazes, ó Deus, de fazer, ó Deus, de maneira que te agrada, Senhor. Que não seja o nosso olhar, a nossa maneira de ver que defina, Senhor, se está bom ou não, mas que tenhamos, de fato, um padrão de exigência, ó Deus, onde a certeza esteja em nossos corações de que estamos fazendo o nosso melhor, de que estamos entregando o nosso melhor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Eu te agradeço por essa oportunidade com os meus irmãos. Que o Senhor abençoe a todos, a família de cada um, a carreira de cada um. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém e amém.